Hola, buenas noches porque estoy aquí grabando este video en este horario, ¿no? Y espero que todos estén bien, independiente de la hora. Yo necesito que vean este video porque ya estamos terminando nuestra portilla. No olviden que nosotros vamos a terminar nuestro curso en junio, entonces prefiero y necesito mucho que ustedes estudien, ¿sabían? Yo voy a hablar hoy sobre perífrasis de futuro, ir más a más verbo en infinitivo. Es muy tranquilo este asunto. Voy a empezar. Para expresar acciones que se realizarán en el futuro próximo en español, se suele utilizar perífrasis verbo ir más preposición a mais verbo en infinitivo. Então, preste atenção. Toda vez que você for utilizar o verbo ir, você obrigatoriamente tem que colocar a preposição a. Então, vean, voy a casa de mi abuela, voy al mercado. Se olvidem que este al é uma preposição mais o artigo, certo? Depois ele se contrai. Então, ele hace uma contração. Então, a perífrase é isso, tá bom? Nós temos que utilizar o verbo ir, sempre acompanhado da preposição a. Eu tenho aqui voy, vas, vamos, vais, van, a, mais verbo no infinitivo. Condicional simples. Se utilizarão os verbos em condicional simples do indicativo para expressar. Deseo, me encantaria conhecer Puerto Rico. Duda, vendrías comigo a San Juan? Probabilidad, iría contigo a San Juan si tuviera dinheiro. Orden, poderias venir a mi despacho? O que seria essa condicional simples? É uma condição. Então, vamos lá, eu tenho duas partes aqui. Eu tenho a primeira parte que fala sobre a perífrase verbal, que ela tem que ser utilizado o verbo ir mais a preposição a. E embaixo eu tenho como utilizar o futuro, mas dentro de uma condição. Então, eu tenho aqui essa condição se for um desejo, essa condição se for uma dúvida, uma probabilidade ou uma ordem. Então, eu gostaria de conhecer Porto Rico. Dúvida, viria comigo a San Juan? Probabilidade, iria comigo a San Juan se tivesse dinheiro. Iria contigo a San Juan se tivesse dinheiro. Ordem, poderia vir a meu escritório? Então, preste atenção. Em cima, eu tenho falando sobre perífrase futuro, que eu preciso do verbo ir mais a preposição a. Embaixo, eu não tenho mais essa condição. A questão aqui embaixo é outro assunto, que é como utilizar o futuro. O futuro eu utilizo também na condição simples. Essa condição simples é o que eu acabei de falar. Então, eu tenho dois assuntos numa página só, beleza? Então, na primeira parte da perífrase, eu quero que você faça 5 frases utilizando o verbo ir mais a preposição a. E abaixo, eu quero que você faça 5 frases usando a dúvida, o desejo, a probabilidade e a ordem, utilizando o quê? O futuro, que está sendo estudado esses dias, tá legal? Esse é o assunto de hoje, falando sobre futuro, beleza? Tenho aqui agora letras e sonidos na próxima página. Eu tenho as letras falando o seguinte: todas as palavras de mais de uma sílaba têm uma questão que é tônica, ou seja, fuerte. Se las clasifican de acuerdo a la posición de dicha sílaba en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobredrújulas, pero no todas son las palabras fuertes, llevan acento gráfico, o sea, tilde, apenas no llevan las palabras. Agudas terminadas en vocal, N y S, llanas o graves terminadas en consonantes y esdrújulas, que são todas, sobredrújulas todas, perfeito? Eu tenho aqui uma senhorita que está a llegar de mim. Dá um olá aí. Olá. Ela vai ser parte agora de meu vídeo, vale? Então, o que seria isso? Aqui, meus amores, eu tenho oxítona, paroxítona e proparoxítona, perfeito? Então, eu tenho
Vogal terminada em N e S, eu acentuo. Café, sofá, bambu, emoción, jamón. Eu tenho las llanas, que seria a oxítona, ou graves, terminadas em consoante, exceto em N e S. Árbol, huéspede, caráter, lápis, etc. Esdrújula, todas são acentuadas, aí a gente vai por exceção. Máquina, telefone, médico, etc. Sobre esdrújulas, todas. Sobre esdrújulas seria a nossa proparoxítona. Então, eu tenho aqui, comprándoselo pacificamente. Então, meus amores, qual é o assunto dessa gramática, né? São as palavras acentuadas. Oxítona, paroxítona e proparoxítona que nós temos em português. Abaixo eu tenho escrito assim. Em geral, as palavras monossílabas não levam acento, mas algumas levam para distinguir a sua função. Então, em cima, nós estamos estudando como acentuar essas palavras. Palavras terminadas em A, em vogal, perdão, N e S, palavras graves, olianas, que chama, palavras esdrújulas e sobresdrújulas. É só a gente ir por partes e a gente vai perceber como funciona isso, tá legal? Quando nós estivermos dentro de sala de aula, pessoalmente, nós estaremos falando e fazendo exercícios diretamente sobre isso, tá legal? E embaixo eu tenho o acento diferencial que nós não temos mais em português, tá bom? Então, vamos lá. Isso es para mim, meu irmão está aqui. Quando eu uso o pronome pessoal, me, eu acentuo. Quando eu uso um pronome possessivo, eu não utilizo. Então, vamos lá. Isto é para mim. Acentuo, no caso seria um me. Meu irmão está aqui, não acentuo porque ele é um pronome possessivo. É importante até vocês colocarem uma observação aí. No sé nada de isso, ou seja, não sei nada disso. Sé bueno, verbo ser. Juan se fue a las 6, verbo ser. Yo sí quiero estudiar. Sim. O que é? Uma conjunção afirmativa. Se no viene Maria no trabalho, ou seja, com acento sim. Se não vem Maria, não trabalho. Queres ter ou um café? O T acentuado é um substantivo. Sabem o que é T? Chá. Então, olha a pergunta. Queres chá ou café? Te quero uma barbaridade. Este te quero é um pronome. Não acentuo. E para acabar, ele é uruguaio. Pronome pessoal. Ele. E ao lado eu tenho el coche es novo. É um artículo. Então, quando é pronome, eu acentuo. Quando é um artigo, eu não acentuo. Então, meus amores, eu tenho aqui falando sobre acentuação. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma folha somente de exercícios para vocês, falando sobre os acentos, ok? As diferenças, o que é um, o que é outro, para ficar mais claro aí, tá legal? Então, na próxima página, eu tenho até um exercício, vamos a praticar. E aí você vai praticar o número 1 para ler o poema, né? E o número 2 você vai corrigir e você vai fazer uma frase para mí, él y sí. ¿Está bien? Esto es el asunto. Y después también vamos a pasar un ejercicio de oralidad. ¿Vale? Un beso grande. Espero que todos tengan entendido. Si no comprendieron, búsquenme en privado. ¿Está bien? Vamos a dar un besitos. Besos.